por essa oportunidade de poder estar com vocês, província irmã, na verdade, todos os maristas de Champagnat, dentro dessa família da qual nós fazemos parte. Mas, antes de dar continuidade, eu gostaria muito, se possível, que cada um que está aqui, nós somos em poucos, pudesse se apresentar. Alguns eu conheço, mas tem outros que muitos outros aqui não conhecem. Então, se pudesse falar o nome, a cidade de onde está falando, né? Só para eu poder conhecer um pouquinho vocês, pelo menos o nome, por favor. Meu nome é Bernadette de Lourdes, eu sou de Uberaba, do Movimento Champagnat, da família Marista, Nossa Senhora da Abadia. Nós estamos aqui com a Luciene e o irmão Tomás presente. Obrigado, Bernadette. Meu nome é... Pois não, pode ir. Pode ir. Obrigada. Meu nome é Esther Iglesias, né? Como o colega brincou comigo agora há pouco. Hoje sou do Movimento Champagnat, da família Marista, de Natal, Rio Grande do Norte. Mas trabalhei no Marista, Escola Marista também, no Colégio Marista de Natal. Obrigado, Esther. Seja bem-vinda. Eu sou o irmão Romero, moro em Januária desde fevereiro, início de fevereiro, uma cidade ao norte de Minas Gerais. Nós vamos fundar uma obra social nessa cidade, Diocese de Januária. Prazer, irmão Romero. Obrigado. Obrigado. Eu sou irmão Tomás, moro na comunidade em Uberaba. Opa, Beraba. Seja bem-vindo, irmão. Prazer. Bom, meu nome é Cíntia, eu moro em Uberaba, sou do movimento Champagnat da família Marista e trabalho no Colégio Marista de Uberaba. Seja bem-vinda, Cíntia. Sou Maria Luísa, do Movimento Champagnat da família Marista de Taguatinga, Fraternidade Mãe de Deus, há 31 anos. Uau! Seja bem-vinda, Maria Luísa. Obrigada. Meu nome é Franciane, eu sou do Colégio Marista de Patamares, Salvador, Bahia, e sou membro também do Movimento Champagnat, da Fraternidade Santa Dulce dos Pobres. Oh, que nome bonito. Seja bem-vinda, Franciane. Obrigada. Estou vendo a Ana e a Márcia, que são aqui da minha província. É o som que está fechado, mas estão as duas ali mandando um abraço para todos. Um abraço para vocês, viu? Tá, eu não estou agora abriu. Estamos ouvindo vocês. Conseguindo levantar a mão. Ana Tereza, eu sou marista desde sempre, afiliada marista e participo da fraternidade daqui de Criciúma, Santa Catarina. Márcia dos Santos, também faço parte da família marista e do grupo daqui de Criciúma, onde eu estou vivendo agora esse ano, né? E eu estou muito contente de poder conhecer todos vocês. Um abraço, Ana e Márcia. Que bom que vocês estão aqui. Eu sou a Ada Ferreira, participo da Sociedade São Vicente de Paulo e sou da família Vicentina. E moro em Belo Horizonte. Seja bem-vinda, Ada. Obrigada. Eu sou a Luciene Ângelo e gosto que me chame de Tia Lu, tá? Tia Lu. Eu estou aqui no Colégio Marista Diocesano de Uberaba, como assessora de missão. Esses dias você fez o trilha para nós e foi maravilhoso. Quero aqui agradecer, foi muito bom. Obrigado. Também sou animadora da nossa fraternidade aqui de Uberaba, do Movimento Champagnat. Obrigada. Seja bem-vinda. Olá, boa noite. Eu sou Suelen, sou de Brasília, sou da Fraternidade de Taguatinga, Mãe de Deus. Seja bem-vinda, Suelen. Oi, eu sou o Alvanei e eu tenho urgência em dizer, Alex e Ângelo, me permitam, que eu
Eu fiquei emocionado em ver a Ana e a Márcia. Aham, Ana e Márcia, um abraço, saudade de vocês. verdade. Muito bem. Faltou alguém? Acho que não. Acho que não, né? Bom, gente, então, muito obrigado pela apresentação. Como nós estamos em poucos, eu acho que foi bacana a gente poder se apresentar, se conhecer um pouquinho, porque uma das características, né, os irmãos sabem melhor do que eu e todos vocês que estão há tanto tempo nessa caminhada da espiritualidade marista, da vivência marista, é que a nossa espiritualidade é uma espiritualidade relacional, uma espiritualidade vivida, sobretudo, na fraternidade. Então, mais do que nunca, não apenas como uma praxe de começo de uma conversa, mas como aquilo que revela a nossa mais profunda identidade, aquilo que revela o nosso jeito, o nosso carisma, né? Então, muito obrigado por esse momento. Eu preparei alguns slides que vão nos ajudar, espero que possam nos ajudar, né, nesse momento de reflexão com vocês. Deixa eu ver aqui se já está em tela cheia. Só um minuto, eu acho que... Aparece em tela cheia para vocês? Já. Tá ótimo. Então, a pedido da província Marista Centro-Norte, o tema da nossa reflexão, o tema do nosso retiro, é justamente esse tema lindo, Sonhamos Novos Sonhos, que é quase a epígrafe, né, final do livro, do documento Água da Rocha. E aí eu coloquei um pequeno subtítulo que dá título, na verdade, ao documento. Água da Rocha, Espiritualidade Marista, fluindo da tradição de Marcelino Champagnat. Então, é um pouco esse documento que vai nos acompanhar, esse documento que vai estar conosco nessa noite, amanhã durante o dia, né? Orientando esse nosso momento de reflexão, esse nosso momento de retiro. E como ponto de partida, eu acho que uma coisa interessante quando a gente fala de sonhos, quando a gente fala de construção de sonhos, de sonhar novos sonhos, eu gosto muito dessa imagem do Goyo, que é a imagem da construção da casa de L'Ermitage, mas, para mim, essa imagem ela tem um significado mais potente. Ela não é apenas a imagem da construção da casa de L'Ermitage. Eu vejo muito essa imagem como a construção da verdadeira comunidade, a construção não apenas da casa física, mas da casa espiritual, a formação dos irmãos, a construção da espiritualidade marista que se consolida de fato em L'Ermitage, né? O momento de Lavallée é um momento bastante importante, inspiracional, mas a nossa espiritualidade marista ela vai tomando identidade, ela vai tomando rosto justamente na casa de L'Ermitage. E é muito interessante que o documento Água da Rocha ele traga muito dessas imagens, né? A primeira imagem, sobretudo, é a rocha, que nos lembra os rochedos da casa de L'Ermitage, mas o rochedo é símbolo muito mais do que apenas da pedra, é símbolo da solidez, é símbolo de Deus, é símbolo de Jesus Cristo, no qual essa espiritualidade está alicerçada, e a água que flui do rio Gier e que para nós é também uma imagem do Espírito Santo e dessa vitalidade que continua até hoje alimentando a família marista. Então, são duas imagens muito potentes, né? A casa, a água e a rocha, três imagens, né? E logo no início desse nosso retiro, dessa nossa reflexão, pensando justamente que a espiritualidade é algo que se constrói junto, é algo que se vive em comunidade, talvez a primeira pergunta, né, que poderia orientar a nossa reflexão, justamente conectando com esse tema,
quais os sonhos que eu trago em minha vida? É muito interessante. Esses dias eu estava recuperando um vídeo do irmão Sean Simon. O irmão Sean, numa das falas para um curso chamado Carisma e Princípios Educativos Maristas, quando perguntaram para ele qual que era a característica, qual que era a competência técnica que um educador marista precisaria ter para contribuir com essa missão evangelizadora de tornar Jesus Cristo conhecido e amado. E ele respondeu uma coisa que está muito forte na minha cabeça, talvez porque vi por esses dias, mas que me chamou muito a atenção. Ele dizia: o educador marista, ou o professor marista, ou o evangelizador marista é aquele que ajuda os nossos jovens a sonhar. O educador marista é aquele que ajuda os jovens a não perderem os sonhos do seu futuro. E eu acho que essa ideia de sonho tem tudo a ver com espiritualidade, porque, de fato, a espiritualidade é para nós essa janela que nos abre para o conhecimento mais profundo de nós mesmos, por meio do conhecimento que fazemos e da experiência que travamos com Deus, mas, acima de tudo, porque a espiritualidade nos ajuda a manter os nossos sonhos vivos. Mas é muito comum que, ao longo da nossa vida, ao longo da correria do dia a dia, ao longo também das decepções, a gente vai perdendo esses sonhos. Por isso, de tempos em tempos, é necessário revisitarmos esses sonhos. E essa é a pergunta que eu faço para vocês no início desse retiro, né? Que eu também me faço. Quais os sonhos que eu trago em minha vida? Uma segunda, como esses sonhos se encontram ou se encontraram com o sonho do Champagnat? A gente tem aqui pessoas que têm 30, 40, 50, 60 anos de caminhada marista e é bonito ver isso, né? Como que a minha história pessoal, os meus sonhos, os meus anseios, né? Aquilo que é forte dentro do meu coração, se encontra com o sonho do Padre Champagnat. E a terceira pergunta, qual o sonho que nós maristas gestamos juntos? Qual o sonho que gestamos juntos como maristas de Champagnat? Então, essas três perguntas, essas três indagações, nos ajudam, eu espero, a nos conectarmos com essa temática tão bonita, né? Sonhamos novos sonhos. E para essa primeira colocação, bem rapidamente, eu quis trazer aqui para vocês um pouco, bem rápido, desse documento Água da Rocha. Por que esse documento foi escrito? Qual a finalidade dele? Qual o lugar que ele ocupa dentro da nossa espiritualidade marista? E é interessante que o documento Água da Rocha é, de fato, um tesouro que nós maristas precisamos redescobrir. Mais do que um livro sobre espiritualidade, o documento Água da Rocha, eu falo que é um resultado de um longo caminho percorrido pelo Instituto Marista. Sobretudo depois do Concílio Vaticano II, um dos grandes desafios que o irmão Basílio Rueda enfrentou no meio da aplicação do Concílio Vaticano II foi, de fato, uma crise pela qual passava a Igreja, que era, de fato, nas palavras do irmão Basílio, uma crise espiritual, uma crise de identidade. Por isso, o irmão Basílio não teve dúvida em colocar dois pilares no seu governo ao longo dos 2 mandatos que ele ficou à frente do Instituto, de 67 até 85. Ele procurou, em primeiro lugar, recuperar a centralidade da oração na vida dos irmãos, na vida do Instituto. Para isso, ele não teve medo, não teve receio, não se poupou em levar inúmeros retiros de atualização e, ao mesmo tempo, com a temática da oração. Esse foi um pilar muito forte no governo do irmão Basílio. E o segundo pilar foi recuperar justamente a vida comunitária e, ao mesmo tempo, trazer a imagem de Maria, sobretudo na circular Deu-nos o Nome de Maria,
de volta como uma grande inspiração da identidade marista. Mas por que eu estou falando do irmão Basílio Rueda? Porque desde o irmão Basílio Rueda, depois passando pelo irmão Charles, havia uma discussão muito grande sobre a necessidade de se revitalizar a espiritualidade marista. Uma espiritualidade que fosse mais adaptada às realidades do seu tempo, ou uma espiritualidade que buscasse novamente nas origens do Instituto, nas origens da experiência vivida pelo padre Champagnat e pelos primeiros irmãos, um pouco dessa paixão original. E esses irmãos foram bastante corajosos em aceitar esse processo de renovação e repensar, de fato, essa prática espiritual. Aqui na região da América Latina, como um todo, o irmão Mariano Varona foi uma pessoa que teve um papel muito importante com a rede interamericana de espiritualidade, né? E depois nós tivemos uma experiência também com irmãos anglo-saxão, mas que no final não teve uma continuidade e a única rede que permaneceu foi a rede interamericana de espiritualidade marista. Todos esses movimentos culminaram, sobretudo no governo do irmão Sean Seymour, na escrita desse documento, esse documento que foi um documento muito importante e continua sendo, porque recupera a centralidade do segmento de Jesus, do jeito de Maria, numa linguagem atual. E uma característica importante desse documento é que ele recolhe a tradição, mas ao mesmo tempo a reflexão, mas acima de tudo a experiência de maristas de todas as regiões do Instituto. Por isso é um livro que tem é um documento que tem múltiplas vozes. Então é um documento muito importante e é um documento bastante profundo e ao mesmo tempo muito simples na sua linguagem, muito simples na sua abordagem, mas que traz um conteúdo riquíssimo para a nossa espiritualidade, para a nossa vivência como maristas de Champagnat. Vejam, eu pensei esses 3 dias... eu pensei esses 3 momentos que nós iremos fazer, né, essas 3 colocações, a partir de um itinerário que eu queria propor junto aqui com vocês, uma travessia, na verdade, né? Tem se falado tanto nessa palavra. Qual é a travessia que nós precisamos percorrer? E aí, a minha sugestão é, em primeiro lugar, hoje, nessa abertura desse retiro, refletirmos sobre esse primeiro aspecto. Nós, maristas,